Atos capítulo 4, versículo 31, assim nos diz a palavra de Deus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Amém, queridos? Que texto maravilhoso. Eu vou ler de novo com os irmãos. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Todos ouviram? Todos estão me ouvindo? Glória a Deus. Então, aqui diz, tendo eles orado. Quem orou? A pergunta é, quem orou? Tendo eles orado. Quem orou aqui foi a igreja. A igreja primitiva. A igreja de Atos dos Apóstolos. Pegue a palavra direitinho para a gente daqui a pouco fazer intercessão. E em que contexto eles oraram? Eles oraram num tempo de muita perseguição. Se vocês voltarem um pouquinho, vocês veem o versículo 21. Olhem bem aí. Diz que depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Então, debaixo de grande ameaça, eles estavam orando aqui. Queridos, eles tinham prendido os apóstolos, haviam perseguido a igreja de tal forma, e agora, mesmo os apóstolos soltos, eles estavam ameaçando os apóstolos. Então, eles oraram a Deus nesse contexto de muita perseguição, entendeu? Tendo eles orado, quando eles oraram, 2 sinais aconteceram na hora daquela oração. Um sinal foi externo e o outro sinal foi interno. O sinal externo, tremeu o lugar. O sinal físico, tremeu o lugar. E o outro sinal foi interno ou espiritual. Todos foram cheios do Espírito Santo. Quando a gente, irmãos, ora, os 2 ambientes são contactados. Quando você ora, o ambiente físico é tocado. E quando você ora, o ambiente espiritual também. Quando eles oraram, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, ou seja, o ambiente físico foi tocado pela oração. Não tem jeito de você orar e o ambiente físico não sofrer um toque. E também todos ficaram cheios do Espírito Santo. Foi um sinal interno. Aconteceu algo aqui no âmbito físico e algo aqui no âmbito interior, no âmbito espiritual e interno. A oração, a intercessão, irmãos, tem esse poder de incomodar ou de tocar no que é físico e no que é imaterial. O resultado desse toque físico foi o ambiente tremer.
E o resultado desse toque interior foi a palavra de Deus passar a ser anunciada. É aqui onde eu quero levar os irmãos nesta noite. Por que nós marcamos uma campanha pentecostal, uma semana pentecostal, um encontro pentecostal? Por quê? É porque o mover pentecostal, irmãos, não é só, não traz só aquela alegria da semana. O resultado do mover pentecostal, do mover do Espírito Santo, é isso aqui, é a palavra de Deus ser anunciada. Quando termina uma semana pentecostal, o resultado tem que ser esse. Cada crente, cada servo de Deus se preocupar na transmissão da palavra, ser uma pessoa que leve a palavra de Deus a alguém. Sabe, irmãos, eu vejo que a igreja do terceiro milênio é diferente da igreja do segundo milênio. Está diferente. Olhe, a igreja do milênio passado, do século passado, era bem pequeninha. Sabe quando a igreja teve um crescimento bombástico no Brasil? Dos anos 70 para cá. Eu não alcancei exatamente os anos 70, mas de 88 para cá eu acompanho a igreja. No Brasil ela teve um crescimento histórico. Ela explodiu no Brasil. Só que, escutem bem, a palavra missão e evangelismo pessoal, com o advento dos meios de comunicação, essas palavras saíram do cardápio, saíram do menu, entendeu? Parece que o advento da internet, dos meios de comunicação, estão trabalhando em lugar dos crentes. Ou seja, a igreja tem programa na TV e no rádio, e isso parece ser tudo que é missão da igreja, mas não é. Sabe por quê, irmãos? Porque você é um agente transmissor dessa palavra e não tem como o outro substituir você. Não tem como o outro fazer por mim. Eu preciso ser testemunha. Diz que na hora que o Espírito encheu esses crentes, diz que eles pregavam a palavra com intrepidez. Os irmãos, sabem o que é intrepidez? Intrepidez, irmãos, é ousadia. Intrepidez é coragem, é força, é agressão. Pregar com intrepidez é pregar agressivamente. Não agressivamente no sentido de maltratar alguém, agressivamente no sentido de, aqui no Nordeste diz, botar para derreter. É assim, botar para derreter, botar para incomodar. Então eles, cheios do Espírito Santo, faziam isso. O que é que nós esperamos depois do enchimento do Espírito Santo? Nós esperamos coisas menores, mas possíveis, importantes também. Nós esperamos o povo falar em mistérios, que coisa boa. Profetizar, que coisa maravilhosa. Ter visões e revelações, que coisa espetacular são essas coisas. Mas, irmãos, nada disso substitui, nada disso é maior, nem chega perto do anúncio da palavra. Se vocês voltarem um pouquinho no livro de Atos, vocês vão entender no capítulo 1. Vejam aqui o que acontece quando o Pentecoste acontece na igreja, chega na igreja. Atos 1, versículo de número 8. Pesquisa aí, veja aí, abre aí para você ver. Diz assim, ó:
Atos 1, versículo 8. Diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Está vendo quando a pessoa é cheia do Espírito Santo? O que acontece com ela em primeiro plano não é falar em mistérios, é ser testemunha. Olha novamente, 8: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis as minhas testemunhas. Quer dizer, o que é que acontece quando alguém é cheio do Espírito? Ele passa a testemunhar de Cristo Jesus. Então, a prova mais evidente, escute, vou repetir, a prova mais evidente do poder pentecostal numa pessoa, irmãos, é o anúncio da palavra. É aquela pessoa se encarregar de alguma maneira, por ela, o evangelho avançar. Uns de um jeito, outros de outro. Nem todo mundo, irmãos, tem coragem de pegar o microfone e falar para um grupo. Tem gente que tem dificuldade com o microfone, mas tem uma capacidade tão grande de sentar e dar um conselho. É ou não é? Deus usa isso. Tem gente que tem uma dificuldade muito grande de sentar e dar um conselho, mas tem gente, essa mesma pessoa às vezes tem tanta facilidade de servir, de fazer uma visita, de dar um sorriso, de fazer uma ligação. Irmãos, anuncia-se o evangelho com as nossas habilidades, com a habilidade que temos. Então, você que vai ser cheio do Espírito Santo durante essa semana pentecostal que vamos fazer, irmãos, o primeiro pensamento é esse. Nós vamos ver, claro, gente falando de mistérios. Quem sabe algumas pessoas ou muitas receberão alguma coisa tão forte que nem Daniel, capítulo 10, diz que Deus visitou ele de tal forma que o corpo dele não sustentou em pé. João, o corpo dele não sustentou em pé. Na hora que Deus se manifesta, depende da forma que ele se manifesta, meu irmão, o corpo pode arriar em qualquer lugar. Mas observe todos esses homens depois dessa experiência, o que resultou, o que eles fizeram depois dessa experiência. Irmão, nada segurou eles. Por onde eles passavam, eles pregavam, eles anunciavam que Jesus era o Senhor. Anunciavam isso, e isso fazia com que a igreja se fortalecesse. Então você olha agora esse texto com outro pensamento. Atos capítulo de número 4, onde lemos, diz no versículo 31: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. E qual foi o resultado depois disso? E com intrepidez faziam o quê? Anunciavam a palavra de Deus. Não anunciavam a organização deles, nem tocavam muito no assunto onde estava o templo. Isso é importante, mas não é o mais importante. A igreja cheia do Espírito Santo, ela não está muito preocupada de falar da organização do seu grupo. O que está em pauta é a palavra, porque o que transforma as pessoas é a palavra de Deus. Então, quando você senta com uma pessoa, não deixe que o desejo de pregar a palavra seja mais evidente do que qualquer coisa da igreja, porque a palavra de Deus é o que vai convencer aquela pessoa. Então, o que é que nós esperamos da semana pentecostal? Eu espero um renovo, eu tenho coisas que eu gostaria que Deus usasse a pastora que vem pregar amanhã à noite, 3 noites ela vai pregar. Eu quero que Deus fale comigo e me revele, e me fortaleça, e me renove, me restaure. Meu Deus, isso é espetacular. Mas sabe o que eu quero mais de Deus nesses dias, irmãos? Eu quero estratégia para pregar a palavra do Senhor.
quero estratégia. Queridos, olha, todos os dias, eu penso em como pregar a palavra com mais evidência, com mais intrepidez. Todos os dias. Olhe, pode ter certeza. O veículo de comunicação chamado internet, que Deus colocou em minhas mãos hoje, eu não largo. Meu irmão, sinceramente, não adianta ninguém mandar uma mensagem para mim no meu WhatsApp, de qualquer lugar do Brasil, eu arquivo aquele número imediatamente. Você acredita? Imediatamente. Porque meu filho, não tem jeito dele não ouvir uma palavra de Deus. Não tem jeito, porque ele vai ouvir ou vai ler. Isso incomodará alguns, mas muitos irão ser fortalecidos pelo Senhor. Não adianta alguém me assistir hoje na internet e mandar uma mensagem pedindo oração lá do outro lado do mundo. Ah, meu amigo, o número dele vai ser arquivado aqui, e todos os dias ele vai saber que tem um crente aqui. Aleluia. Tem um crente em Brejo Santo. Não tem jeito não para ele não saber, porque alguma coisa de Deus vai chegar lá no celular dele. Quem pode dizer amém? Essa semana passada eu decidi no domingo à tarde, a partir do meio-dia até a hora do culto, quem abrir meu Facebook vai estar lá uma mensagem da palavra de Deus. Aquelas mensagens que eu prego durante a semana todinha. Eu vou na terça-feira, faço o culto lá no René Lucena, lá no bairro Pedro de Codemos, onde a gente está abrindo a congregação. Aquela mensagem que é pregada ali está gravada. Quarta-feira, na casa do Senhor, aquela mensagem que é pregada aqui na quarta é arquivada. Aquela mensagem da sexta é arquivada. Se eu pregar em qualquer outra igreja no sábado à noite, tudo é arquivado. Eu pego aquelas 4, 5 mensagens que prego na semana, uno num só documento, abro lá a página do Facebook, e você pode espalhar para qualquer pessoa o link, porque a tarde inteira, quem abrir ali vai dar a palavra de Deus sendo pregada. Aquelas mensagens passam a tarde toda, domingo de evangelismo. Quantas pessoas, às vezes tem 5 pessoas assistindo, às vezes tem 20, às vezes tem 30, às vezes tem 2, não importa. 2 muitas vezes vogam por 1000. Você ouviu o que eu estou dizendo? Não importa. Nós julgamos resultados diferentes dos resultados de Deus. Eita glória, escute. Esse é o problema, que muitas pessoas vão fazer a obra de Deus e dão errado, porque eles julgam os resultados diferente dos resultados de Deus. Se eu estou pregando ali e tem 20 pessoas, aquelas 20 podem representar 20.000. Se eu estou pregando tem 40 pessoas, glória a Jesus. Tem 100 pessoas, amém. Se tem 2, sabe o que é que pode acontecer com aquelas 2 ou uma? O que aconteceu, escuta bem, para você orar já como deve. Escuta, sabe aquele homem que se converteu no deserto, quando Filipe foi pregar para eles? Olha aqui, capítulo 8 de Atos, veja aí para vocês verem que coisa espetacular no capítulo 8 de Atos dos Apóstolos. Olha aí, olha o versículo de número 26, diz assim: um anjo, quem? Um anjo do Senhor. Um anjo do Senhor falou a quem, irmãos? Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Esse se acha deserto. E ele se levantou e? Escute bem, eu vou repetir, versículo 26. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai. Aí termina o texto dizendo que ele se levantou e foi. O mesmo texto diz que Deus disse: levanta e vai. Ele se levantou e foi, no mesmo texto. Aí ele foi. Escute bem, quem era Filipe? Você volta já para cá. Volta para o capítulo 6 para você ver quem era Filipe. Volta aí, todo mundo. Olha quem era Filipe. Vamos lá. Diz assim, capítulo 6 de Atos, do 1 em diante, diz assim: ora, naqueles dias multiplicava-se o número dos discípulos,
houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito, e elegeram também a Filipe. Filipe era um diácono da igreja. Esse Filipe volta agora para o capítulo 8, onde nós vemos agora, versículo 26. Vamos ler de novo. Um anjo do Senhor falou a quem? A Filipe, e disse o que? Dispõe-te e vai para o lado do sul, caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. E ele se levantou e foi. Aí o que acontece agora? Esse diácono agora é enviado para pregar o evangelho. Mas esse diácono pertencia a uma igreja muito numerosa. Preste atenção aqui que eu quero mostrar para vocês como era a igreja de Jerusalém. Vocês já sabem que Pedro era um pregador do evangelho. Olha o capítulo 2 de Atos, o tamanho dessa igreja. Capítulo 2 de Atos, veja o tamanho da igreja. Versículo 37, todo mundo corre, diz assim: ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para os vossos filhos e para todos quantos estão longe, isto é, para todos quantos nosso Senhor chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas ou almas. Quer dizer que essa igreja era uma igreja que tinha milhares de pessoas. Então o pastor dessa igreja, o titular pastor dessa igreja era quem? Pedro. Os outros apóstolos ajudavam. Quer dizer que Filipe congregava numa igreja numerosa. Foi por isso que ele foi consagrado a diácono. Olha o versículo capítulo 6 de novo, volta para lá, capítulo 6, veja bem, capítulo 6, para você ver que foi o número de crentes que cresceu, que fez Filipe ser consagrado. Versículo 1, capítulo 6, verso 1. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração entre os helenistas e hebreus, porque as suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Quer dizer, que era uma igreja grande. Tinha um pastor aqui de milhares de ovelhas. Escute bem. Filipe agora era diácono de uma igreja de milhares de pessoas. Aí Deus tira Filipe dessa igreja numerosa. Aí volta agora para o capítulo 8 novamente, para você entender. Versículo número 26. Um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Esse se acha deserto. E ele se levantou e foi. Pronto. Agora preste atenção. Esse homem agora vai num local deserto pregar. E sabe quantas almas ele vai ganhar nessa viagem missionária dele? Sabe quantas viagens ele ganha? Sabe quantas pessoas ele ganha para Jesus, para a igreja dele? Quem sabe? Quem sabe? Quantas pessoas ele conseguiu arrebanhar? Dá um chute aí, quem sabe? Sabe quantas? Uma pessoa. Só uma pessoa. Olha o versículo 27 do capítulo 8. Eis que um etíope eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta, assentado no seu carro e vinha lendo o quê? O profeta Isaías. Agora versículo 29. Então disse o Espírito a quem? Versículo 29. Disse o Espírito a quem? A Filipe. Foi que ele disse: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe,
ouviu que ele lia o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? 31. Ele respondendo disse: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto dele. Ora, a passagem da escritura que ele lia era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a sua boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever essa geração? Porque da terra a sua vida foi tirada. 34. Então eunuco disse a Filipe. O eunuco disse a Filipe. Quem é que está falando aqui? O eunuco. Esse não era o nome dele, era a situação dele. Peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? 35. Então Filipe o explicou. E começando desta passagem, anunciou quem? Começando de Isaías, ele anunciou quem para esse homem? Anunciou Jesus. Versículo 36. Seguindo eles caminho fora, chegaram a um certo lugar onde havia água, e disse o eunuco. A Bíblia não diz o nome desse eunuco, só diz que ele era eunuco, um homem privado de sua masculinidade, viu? Foi o que ele disse: eis aqui água, quem me impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito de se crer de todo o coração. E respondendo, ele disse: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. 38. Então mandou parar o carro, e ambos desceram a água, e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, não vendo mais o eunuco, e este foi seguindo seu caminho cheio de júbilo. Mas Filipe veio se achar em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades, até chegar em Cesareia. O que é que eu quero dizer aqui? Um diácono de uma igreja de milhares, agora é enviado para evangelizar. Numa viagem missionária, ele ganha quantas pessoas na viagem? Quem está ligado? Quantas pessoas? Uma. Quem teve mais sucesso? Pedro, que ganhou 3.000 num dia só, ou Filipe, que ganhou uma pessoa? Na ótica humana, quem foi mais vitorioso foi Pedro. Mas na ótica de Deus, os dois tiveram o mesmo sucesso. Sabe por quê? Porque esse rapaz aqui, etíope, saiu pregando a palavra em toda a África. E onde você encontrar um crente em Jesus Cristo naquele ambiente hoje, pode ser o fruto desse rapaz. Então, não importa se eu estou pregando no domingo ali, coloco todas as minhas mensagens ali na internet que eu preguei durante a semana. Não importa eu chegar ali e ter dezenas de pessoas me assistindo. E não importa se tem uma, se Deus tem um plano com aquela pessoa ali, ela pode se tornar amanhã o fundador de uma grande igreja. Não faça suas contas parecerem as contas de Deus. Em Juazeiro do Norte tem uma igreja batista grande. Quem pastoreia ela é um rapaz que morava num distrito de Assaré. Aquele rapaz se chama Luiz. Quando eu tinha 27 anos, eu escrevi um livro, um livrete, chamado Aprendendo a Perdoar. E eu publiquei aquelas poucas centenas de livros. Por que eu escrevi aquele livro, aquele livreto? Porque uma pessoa tinha me machucado tanto e eu tive o pensamento de estudar, descobrir se eu tinha perdoado ele. E eu saí a vender aqueles livros por onde eu passava. Alguns anos depois, eu cheguei em minha casa, aqui na rua 110. Estava uma carta abaixo da minha porta, embaixo da minha porta. Quando eu li, Pastor Cícero Amaro, eu moro no distrito de Amaro, em Assaré. Alguém comprou seu livro e me trouxe, e eu li, e aquele livro me inspirou
E hoje eu sirvo a Deus. O nome dele é Luiz. Ele toma conta de uma igreja abençoada em Juazeiro. Posso ouvir um amém? Então não faça suas contas como as contas de Deus. Então essa semana Deus me dirigiu: pega essas mensagens semana passada, junta e coloca no Facebook, nas redes sociais, para o dia todo estar, alguém vai passar ali e vai ouvir a minha voz. Ou seja, o que é que eu quero dizer aqui para terminar? Volta para o livro de Atos, onde iniciamos, capítulo número 4, versículo 31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Quer dizer, quando eles oraram, o lugar foi visitado. A nossa oração nesta noite também voltará a Deus para este lugar. Nós não queremos climatizar, pois tremer o lugar significa mover o lugar. De alguma forma Deus move o lugar. Quando você ora, alguma coisa acontece. Você reforma o ambiente, você limpa o ambiente, você sente algo forte no ambiente, mas eles interiormente foram visitados. Nós não esperamos apenas uma coisa física acontecer na semana que vem, mas uma coisa aqui dentro que me move a pregar a palavra de Deus. Você foi chamado para ser cheio do Espírito e a anunciar Jesus. Do seu jeito, meu filho, é do seu jeito. Às vezes é só com uma placa que você põe no seu carro, ou na sua moto, ou na frente de sua casa, ou um simples compartilhado de uma mensagem de Deus que você recebe de alguém que vai para você. É do seu jeito. Não queira, diga, eu só quero ser usado se for como fulano de tal. Não, você é você. Que Deus nos encha durante a semana pentecostal para falarmos de Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos que tocam na igreja e cantam. Você não tem ideia como vocês são vasos. Vocês podem entender tantinho assim, mas eu garanto a todos vocês, eu digo na unção de Deus, eu não quero ser maior do que vocês, mas jamais, mas como pastor eu tenho direito, dever de conhecer algumas coisas mais do que vocês, espiritualmente falando. Vocês não têm nem ideia completamente, não têm a ideia total de como vocês são vasos para anunciar a palavra. Vocês não sabem como o inferno é abalado, como quando vocês louvam, quando vocês preparam o hino para vir cantar na igreja. Então, sejam cheios do Espírito Santo nessa semana pentecostal e vá em frente. Use esse talento aí, use esse talento de vocês para pregar a palavra cantando, viu? Então, vocês são dizimistas da igreja, vocês não têm nem ideia do que o dízimo de vocês faz no mundo espiritual. Eu pego o dízimo de vocês e mando uma parte para o exterior, para missionários que estão no exterior, pregando a palavra de Deus em países. Tem um país que a gente ajuda, que lá não permite nem pregar na rua, mas o pastor vai lá e evangeliza. Vocês estão chegando lá, vocês não têm nem ideia, gente, nem ideia o que vocês fazem. Então sejam mais fiéis do seu jeito. Você canta, Deus vai usar mais. Você contribui, Deus vai lhe dar a condição de fazer mais. Ou seja, tem que haver, vai haver uma preocupação maior da nossa parte